Ai meu Deus, será que o valor mensal da bolsa do Tivni é o suficiente para sobreviver no Reino Unido? Oi pessoal, meu nome é Letícia Bittencourt, eu sou idealizadora do projeto Direito no Exterior e eu fui bolsista Tivni no ano 2017 e 2018 e hoje eu tô aqui para poder responder as dúvidas mais frequentes de vocês. Se você está interessado em se candidatar ao Tivni, esse é o último material que compõe uma série de vídeos que eu fiz sobre o programa, então não deixa de explorar os vídeos aqui do canal para assistir a série completa. Se você está assistindo esse grande finale, eu presumo que você já assistiu aos 4 vídeos anteriores. O primeiro, em que eu falo sobre o que é o programa e o processo seletivo. O segundo, que eu falo sobre a fase 1, que é a candidatura online. O vídeo 3, em que eu falo sobre as entrevistas. E o vídeo 4, que eu conto sobre a minha experiência enquanto candidata. Eu queria informar que grande maioria das informações que eu vou trazer aqui são informações públicas que vocês encontram no site oficial do programa Tivni. Então não deixa de conferir. Pra gente poder começar, eu vou selecionar as melhores perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, que é @direito no exterior, então se você não segue, segue lá. E a pergunta número 1 de vocês é: Letícia, a bolsa do Tivni é o suficiente pra me sustentar no Reino Unido enquanto eu estiver por lá fazendo meu mestrado? Bom, pra gente poder responder essa pergunta, a gente precisa ter em mente alguns dados e algumas informações que a gente encontra no site oficial do Tivni. E pra deixar a resposta o mais clara e o mais palpável possível, ao invés de responder sim ou não, eu fiz alguns cálculos matemáticos. Então já deixa o gostei aqui nesse vídeo, porque eu sou de humanas, não sou obrigada a ficar fazendo conta, mas tô fazendo isso por amor a vocês. Então vamos lá. Os dados da bolsa do Tivni no ano de 2020 são: quem é bolsista e se encontra localizado em Londres está recebendo de forma mensal 1.363 libras esterlinas, ao passo que quem está baseado em outras localidades está recebendo 1.103 libras esterlinas mensais. A primeira informação que a gente tem é que quem mora em Londres e recebe 1.363 e quem mora em outras localidades e recebe 1.103, há aí uma diferença de 260 libras mensais, que é relativa ao custo de vida. Considerando o fato que eu morei em Londres porque eu fiz o meu mestrado na Queen Mary University of London em Direitos Humanos, eu vou utilizar Londres como um parâmetro pra gente comparar o custo de vida. Então vamos começar a falar de números, o que eu não gosto muito, mas a gente tenta. Vamos pegar aqui o Zezinho, que vai ser o nosso candidato aprovado que mora em Londres. O Zezinho, no ano de 2020, recebe 1.363 libras mensais. De acordo com o site Cost of Living, que é um site que estima o custo de vida de várias cidades ao redor do mundo, o Zezinho paga de aluguel em Londres no ano de 2020 cerca de 800 libras mensais. Óbvio que há uma margem de erro tanto para cima quanto para baixo, porque tudo depende do seu estilo de vida. Então, o Zezinho paga 800 libras de aluguel mensais para morar em Londres. Além disso, se o Zezinho for esperto, se ele for lá no site oficial do transporte de Londres, ele vai pagar no Oyster, que é aquele cartãozinho que você utiliza para pegar tanto o metrô quanto o ônibus, 94,10 centavos de libra esterlina por mês para transitar livremente entre a zona 1 e 2, que é basicamente onde Londres acontece. Então aí a gente já tem 800 libras de aluguel e 94,10 de transporte mensal para transitar livremente entre a zona 1 e 2. Além disso, a gente tem que pensar que o Zezinho tem outras necessidades, como por exemplo se alimentar. Partindo do pressuposto que o Zezinho cozinha grande parte das refeições em casa, ele gasta 200 libras mensais com alimentação. Pronto, essa é a conta básica. Considerando então R$800 de aluguel, R$200 de comida e 94,10 de transporte, o Zezinho gasta por mês 1.094 libras e 10 centavos de libras. Só que a bolsa do Tivni é 1.363 libras mensais. Dessa forma, o Zezinho tem uma margem de 268,90 libras para poder gastar mais ou menos com alguma coisa que ele queira, como por exemplo uma viagem. Uma observação: no Reino Unido, viajar é muito barato, principalmente se você se planeja com antecedência. Você consegue encontrar passagens para outras cidades por apenas 1 libra se você for de ônibus. Companhias aéreas de baixo custo, como por exemplo o Ryanair, você consegue pagar cerca de 20 pounds para, por exemplo, ir para a Espanha, entre outras promoções que aí cada pessoa tem que ficar ligada. Então, com base nesse cálculo matemático magnífico que eu fiz sozinha, a resposta é
Sim, a bolsa do Chevening é suficiente para você sobreviver no Reino Unido durante o seu tempo de mestrado. Entretanto, eu queria fazer uma ressalva muito importante, porque essa resposta não é aplicável a toda e qualquer pessoa. Na verdade, tudo vai depender do seu estilo de vida, do padrão que você quer levar e também da sua responsabilidade em relação ao dinheiro. Quantas vezes você vai comer fora, quantas vezes você vai sair durante a semana e por aí vai. O que eu te recomendo então para ter uma experiência mais prazerosa possível e ficar longe de qualquer problema financeiro é: tenha um bom planejamento financeiro e tenha muita responsabilidade também em relação aos seus gastos, porque agora você é um adulto que vai administrar um dinheiro que te é dado mensalmente. Se você optar por gastar todo esse dinheiro com coisas supérfluas, como por exemplo pints no pub, e depois você não tiver o dinheiro para sua comida durante a semana, bom, aí o problema já não é mais nosso, né? Agora que a gente já sabe que a bolsa do Chevening é suficiente, sim, se você tiver um estilo de vida razoável e tiver responsabilidade e planejamento financeiro, vamos às outras perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. A primeira pergunta é: explica mais como é o application que mandamos para as universidades. Bom, se você assistir ao vídeo 2 dessa série, que tá aqui no card, você vai ver a resposta lá. A segunda pergunta é: você acredita que só um aluno que foi excepcional na faculdade consegue a bolsa? Bom, a minha resposta é não. Muita gente tem essa concepção de que para você conseguir uma bolsa de estudo tão prestigiada quanto o Chevening, você precisa, por exemplo, ter descoberto a cura da AIDS, ter ganhado um prêmio Nobel. Eu já te digo que não é isso que eles procuram. A bolsa do Chevening busca profissionais que sejam comprometidos na sua área de atuação e que também apresentem um perfil de liderança e com boa capacidade de networking. O que isso significa? Significa que, além de você ter uma formação de ensino superior, boas notas, que na minha opinião é a parte mais superficial de todo o currículo quando analisado em conjunto, é muito interessante que você tenha outros tipos de atividades extracurriculares que vão complementar a sua formação, como por exemplo estágios, grupos de estudo, iniciação científica, voluntariado, participação em eventos e por aí vai. Se você seguir esses passos durante a graduação ou até mesmo após ela e souber escrever uma narrativa que seja persuasiva para a banca examinadora, eu tenho certeza que você tem grandes chances de ser selecionado para esse time. Uma outra dúvida foi: o mestrado pode ser em qualquer área ou em alguma específica, por exemplo, Direito, RI, Administração Pública e etc. No terceiro vídeo aqui do canal, eu fiz um vídeo com os meus clientes que foram aprovados. E o que eu mais gosto nesse vídeo é a desmistificação do perfil do candidato selecionado, porque eles são de diferentes áreas. Tem gente que é formada em Direito, Relações Internacionais, Ciências Contábeis, Jornalismo, Arquitetura e por aí vai. Além disso, eu também conheço pessoas que são formadas em Engenharia, Nutrição, Psicologia, Esportes, Fisioterapia, Educação Física e por aí vai. Mais do que se ater a esses nomes de cursos que eu acabei de falar, você tem que ter em mente que o Chevening é uma bolsa democrática. Ele contempla toda e qualquer área de estudo. É óbvio que existem áreas que são prioritárias a cada ano, mas normalmente o perfil dos candidatos selecionados é muito diverso. Por conta disso, independente do seu curso de formação, não deixe de se inscrever. Conseguindo uma bolsa no programa, é possível trabalhar para viver lá? No site oficial do Chevening você encontra as regras em relação ao trabalho durante o seu ano de mestrado. Salvo engano, durante o período letivo, você somente é permitido trabalhar por 20 horas semanais. Entretanto, quando todo o semestre acadêmico acabar, você pode trabalhar até 40 ou 36 horas. Teve uma pessoa que me perguntou o que é o Chevening, e por conta disso eu recomendo assistir esse primeiro vídeo aqui para entender um pouco mais sobre o programa. Uma outra pessoa perguntou: precisa pagar alguma taxa para se inscrever ao longo do processo? Não, o Chevening é muito democrático e muito acessível, porque ele não cobra nenhuma taxa para se inscrever na candidatura da bolsa. Entretanto, você tem que ter em mente que o exame de proficiência é algo que é de sua responsabilidade pagar e não é dos mais baratos, tá? Aí cerca de 800, 900 reais. E também você tem que pagar traduções juramentadas e, eventualmente, a taxa de inscrição da sua universidade britânica, mas não são todas as universidades britânicas que cobram taxa. Algumas são gratuitas. Se você tá um pouco mal de grana, foca nas universidades que são de graça. Outra pergunta foi: quem for escrever a carta de recomendação para o candidato precisa escrever em inglês? Sim. Essa daí foi uma pergunta básica que a gente viu no vídeo 2 do processo seletivo, é só clicar nesse card aqui. Uma outra pergunta foi:
Quais as maiores dificuldades para conseguir entrar? Te adoro e admiro muito. Muito obrigada. Bom, considerando que eu venho realizando um trabalho de consultora e mentora para quem quer estudar no exterior, seja a aplicação para a universidade ou uma aplicação para bolsa de estudo, uma coisa que eu vejo que é comum aos candidatos com quem eu trabalho é que a maior dificuldade é realmente elaborar uma carta, seja ela de motivação ou seja um formulário de bolsa, que seja conciso, específico e que realmente demonstre o seu interesse naquela área e como que você vai ser um bom candidato e não um concorrente seu. Então, na minha opinião, essa é a maior dificuldade de todos os candidatos, vender o seu peixe. E se você estiver precisando de uma ajudinha, pode entrar em contato e contar comigo. A pergunta da Paloma foi: quais são os requisitos que mais pesam no formulário? Bom, em relação ao formulário, eu presumo que você esteja falando da fase 1 de candidatura. O cerne dessa primeira fase é, de fato, a elaboração de 4 respostas das perguntas relativas a liderança, networking, plano de estudos e plano de carreira. Então, eu acredito que a forma como você demonstra a fim de preencher esses requisitos são os fatores que mais pesam. A pergunta da Samira foi: qual documentação precisamos enviar? Bom, na primeira etapa, você precisa enviar com certeza o seu diploma histórico escolar da graduação. Ainda na primeira etapa, já é possível que você envie o resultado do seu exame de proficiência em inglês. Mas se você não tiver, tudo bem, você tem até junho do ano subsequente para poder fazê-lo. Então, na primeira etapa, o que você precisa é preencher seus dados básicos, enviar o seu diploma histórico escolar da graduação, comprovar os 2 anos de experiência profissional, apontar quais foram os cursos e as universidades de mestrado que você se candidatou e responder às 4 perguntas relativas à liderança, networking, plano de estudos e plano de carreira. A pergunta da Jéssica foi: qual é o preparo básico que devemos ter já para iniciar a primeira etapa? Na minha opinião, são 3. A primeira é já ter o seu diploma histórico escolar da graduação traduzidos por um tradutor juramentado. Número 2 é apontar quais são os cursos de mestrado e universidades britânicas que você quer se candidatar. 3. Já ter feito ou estar estudando para o seu exame de proficiência em inglês. Agora, uma outra pergunta da Wendy Romano: o que mais conta é fazer um bom storytelling? Na minha humilde opinião, é sim. Eu digo isso porque eu já vi candidatos que tinham um currículo muito bom, mas com uma narrativa pouco concisa, pouco atraente, não serem agraciados com a bolsa, assim como eu também já vi candidatos que tinham uma experiência ok, mas que conseguiram transformar essa experiência numa narrativa muito atraente para a banca examinadora. Então, na minha opinião, saber vender o seu peixe de forma estratégica, com a metodologia certa, é fundamental para conseguir a aprovação. E se você precisar de uma ajudinha, eu já falei, vou repetir, pode entrar em contato comigo que eu te ajudo. Esse é exatamente o meu trabalho. Métodos de preparação para a entrevista, a fim de evitar o nervosismo. Bom, em relação a esses métodos que têm como objetivo te deixar mais tranquilo, na minha opinião chega ao local da entrevista com pelo menos 1 hora de antecedência para que você possa se ambientar e ir se tranquilizando ao longo do tempo. Uma outra dica também é praticar bastante a entrevista sozinha, em voz alta e em inglês, de preferência na frente do espelho, porque você acaba construindo bastante confiança quando você for falar as suas respostas. O terceiro método, que é um auto-merchan, contratar o meu serviço se você tiver com muita dificuldade de treinar sozinho. A pergunta da Paloma foi: a entrevista é feita em inglês ou no meu idioma nativo? E qual o maior critério da entrevista? Bom, a entrevista é feita em inglês porque você está indo realizar um mestrado no Reino Unido, né, país que a língua oficial é a língua inglesa, então você precisa treinar bastante as suas respostas. E na minha opinião, não existe um maior critério da entrevista, é realmente uma análise do conjunto da obra, ou seja, é uma leitura de você enquanto pessoa e enquanto profissional. Uma outra pergunta muito interessante é: a relação do Reino Unido com seu projeto pessoal é fator determinante para passar? Bom, eu não gosto dessas expressões fator determinante, mas eu tenho certeza que isso tem uma influência muito grande, muito positiva, se você consegue na sua candidatura achar uma estratégia que beneficie os 2 países dentro da sua área de atuação ou de estudo. Então coloca aí a cabeça para pensar. A pergunta do Glauco foi: quais são as perguntas prováveis que eles fazem na entrevista? A resposta dessa pergunta tá no vídeo sobre entrevistas, em que eu falei para vocês quais são algumas perguntas que a banca costuma fazer. Então não deixa de acessar o card aqui e assistir tudo até o final e, claro, deixar o seu joinha. Qual a duração da entrevista? Como se preparar melhor para ela? A entrevista tem aí em média 45 a 50 minutos, mas existem casos de candidatos que fazem a entrevista com 20 minutos, outros que fazem 1 hora, e isso não é fator determinante para aprovação. Isso não significa que se você ficou menos tempo você não vai ser aprovado, e nem que se você ficou muito tempo você vai ser aprovado. O que realmente importa é a qualidade da sua performance. Em relação a como se preparar mais para a entrevista, eu também já falei nesse vídeo aqui, então não deixa de assistir.
Uma outra pergunta muito interessante foi: podemos escolher a data da entrevista? Sim, quando vocês são selecionados para a entrevista, vai abrir uma caixa com várias possibilidades de dia e horário para aquela localidade que você escolheu. Uma pergunta muito interessante da Tamara foi: além de ter confiança em si e domínio sobre o nosso próprio application, o que é mais essencial? Na minha opinião, é demonstrar como que você, através dos seus estudos, vai beneficiar tanto o Brasil quanto o Reino Unido, porque a bolsa do Chevening, acima de tudo, é diplomática, então não se esqueça disso. Uma outra pergunta foi: o que tem mais valia, a trajetória ou a narrativa? A minha resposta é um pouco dos dois, porque não adianta nada se você tem uma trajetória incrível, excepcional, mas não sabe se vender. Uma última pergunta é: qual o fator que pode me diferenciar dos demais candidatos nessa primeira etapa? Na minha opinião é a elaboração de uma candidatura específica e que tem uma problematização pertinente tanto ao seu país de origem quanto ao Reino Unido. Então é isso, pessoal, acabou-se o que era doce. Chegou ao fim essa série de vídeos sobre o programa do Chevening, em que eu tentei, através de vídeos diferentes e devidamente separados, falar um pouco mais para vocês sobre cada etapa do processo seletivo. Então, se você gostou de acompanhar essa série sobre o Chevening, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e, claro, se você ainda tem mais alguma dúvida, é só me mandar aqui nos comentários que eu vou continuar interagindo com vocês, tá bom? Até a próxima, tchau!